Salve, salve galera! Beleza? Muito bom dia a todos. Hoje tem vitória, né, Interativos? Vitória volta a campo hoje, segunda partida do treinador Fábio Carilli no comando técnico da equipe. Vitória e Botafogo, 14ª rodada. O tempo tá passando, tá, gente? O tempo tá passando. Vitória só anunciou ainda 3 contratações. Pode ter que seja anunciado aí mais uma enquanto você estiver vendo esse vídeo, mas por enquanto, 3 contratações: goleiro Thiago Couto, o atacante Renzo Lopes e também o português Rubem Rodrigues. Vitória e Botafogo hoje à noite. Quero saber de vocês, deixa aí no comentário aí embaixo, o que é que vocês esperam dessa partida de hoje? Partida difícil. Eu espero, pelo menos, que o Vitória mantenha a mesma pegada, a mesma forma de jogar que jogou diante do Inter, até porque Carille não teve tempo ainda de trabalhar a equipe, né? Teve apenas 2 treinamentos, podemos dizer um, sendo que o de segunda-feira, já que domingo foi folga, o de segunda-feira teve ali apenas um treino regenerativo ali para os jogadores que jogaram diante do Inter. Então espero de coração que o Vitória mantenha essa mesma pegada, mantenha essa mesma organização que deu para perceber no jogo diante do Inter. E que pecado, né? Resultado totalmente injusto. O Vitória ter empatado ali, perdido, na verdade, aquele jogo diante do Inter nos minutos finais. Complicado. Espero que pelo menos o time mantenha uma pegada aí para esse jogo de hoje diante do Botafogo. Botafogo tá lá em cima, brigando pelas primeiras colocações, tá lá motivado, venceu o Vasco na última rodada, tem novas contratações, amigo, altamente qualificada, como Arthur Cabral, o garoto Montoro tá jogando muita bola, viu? Vi no Mundial, não deu para ver muito dele, mas na partida de sábado diante do Vasco, deu para perceber sim o Montoro jogando muita bola. Vitória tem 2 desfalques aí importantes para esta partida. Como dá para perceber, o Baralhas tomou o terceiro cartão amarelo diante do Internacional, vai fazer falta. Isso porque no elenco do Vitória hoje, o Vitória tem apenas 3 volantes profissionais, porque tem um garoto Edenilson também, que é da base, mas 3 jogadores hoje profissionais para o setor de volância, que é o William Oliveira, Ricardo Hiller e o Ronald. E acho que vai os 3, viu? Acho que vai jogar aí os 3 nessa partida na ausência do Baralhas. O Lucas Alter tá fora também, né? O jogador pertence ao Botafogo, força contratual. Por conta disso, ele não vai poder jogar esse jogo de hoje, vai fazer uma falta tremenda. É um dos melhores zagueiros que o Vitória tem no elenco rubro-negro. Se o Vitória quisesse contar com ele, pagaria R$ 1 milhão. Claro, eu acho que o Vitória não vai pagar, como não pagou ano passado para Alejandro jogar diante do Bragantino. Vitória tinha que pagar R$ 1 milhão para ele poder jogar, é o que conta no contrato. E o Vitória não vai pagar. E o jogador, inclusive, ficou em Salvador. Por falar ficou em Salvador, tá aí na tela, tá, gente? Os relacionados aí do Vitória aí para o jogo de hoje, dá para ver que tem novidade, viu? Os goleiros é o Lucas Arcanjo e o goleiro Thiago Couto, e é a contratação que veio lá do Sport na troca pelo goleiro Gabriel. Os zagueiros Zé Marcos e Edu. Vitória só tem 2 zagueiros aí, tá? Só viajou com os 2 zagueiros que vai estar jogando. Porém, e quem faria aí em caso de algum problema na zaga? Quem é que faria a função de um zagueiro? Acredito eu que o garoto Edenilson, que tá ali, ó, como volante, ele faria essa função como ele já fez no sub-20, como ele fez inclusive numa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então acredito que se tiver algum problema ou com Edu ou Zé Marcos, o garoto Edenilson deve ser aí o escolhido. Os laterais, Raul Cáceres, Claudinho, Maicon Jesus e o garoto da base, Cauã Vitor. Lateral esquerdo da base do Vitória. Os volantes, Ricardo Hiller,
Ronald, o William Oliveira e o garoto Edenilson. Os meias, Mateuzinho e a principal novidade, né? O Rubem Rodrigues. O português está relacionado aí pela primeira vez. Teve o nome ontem publicado no BID. Vamos ver aí como é que ele vai se desempenhar. Rei, será que ele joga junto com o Mateuzinho? Rapaz, tem que se treinar. Não é uma coisa tão simples você pegar, botar logo de cara dois meias. Eu entendo que sim, mas não hoje. Tem que se treinar. Quem sabe para domingo o treinador tenha tempo aí de trabalhar, né? Já que retorna essa madrugada, vai chegar amanhã. Amanhã, quinta-feira, o jogo é só domingo diante do Bragantino. Ele vai ter mais 1 ou 2 dias ainda de treinamento. Então dá para se preparar melhor para alguma variação, como tirar um atacante, botar mais um meia, ou até mesmo tirar mais um volante, botar mais um atacante, ou treinar 3 zagueiros. Pior que não tem 3 zagueiros, né? Tem. Zé Marcos, Edu e o Lucas Alter, mas é muito pouco ainda. É muito pouco ainda para a gente avaliar o que pode acontecer com esse novo jogador regularizado e relacionado, que é o Rubem Rodrigues. E os atacantes, Renzo Lopes, Renato Kaiser, Fabri, Léo Pereira, o Eric, o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, gente, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Lucas Braga, Carlinhos e Osvaldo. Esses são aí os relacionados para o jogo de hoje. Jogo difícil diante do Botafogo. Um provável vitória, tá, pessoal? Provável vitória, eu levei muito em consideração o pouco tempo de trabalho. Já que a última partida aconteceu no sábado, o Vitória não teve tempo de treinar, ele deve mexer muito pouco. Acredito eu que ele só vai mexer onde teve necessidade, que é na zaga, na ausência do Lucas Alter e também no setor de volante ali, né? No lugar do Baralhas, entraria o Ricardo Hiller. Acho que estava de bom tamanho. Provável vitória para pegar o Botafogo hoje à noite. Como eu disse, levando em consideração e outra coisa, é provável, tá? Lucas Arcanjo, Cáceres na direita, Edu no lugar de Lucas Alves, Zé Marcos mantido, Maicon Jesus porque não tem outro. Tem um garoto da base, mas nunca jogou nos profissionais. No meio-campo, William Oliveira, Ricardo Hiller. E aí, no 4-2-3-1, que gosta bastante o Carille, o Ronald jogaria como ele jogou no jogo passado, mais posicionado ali pelo lado direito, até porque hoje o Botafogo tem aquele lado esquerdo de ataque muito forte, com o Alex Telles, com o Montoro, que joga naquela posição. Quem assistiu o jogo passado sabe do que eu estou falando, e o Ronald naquela posição ali, segurando um pouquinho, ajudando o Cáceres, vai ser de suma importância. Então vamos colocar mais uma vez o Ronald fazendo parte daquele tripé ali, do meio para frente, junto com Ronald, Mateuzinho e Lucas Braga. Aí pode ter uma mudança, ele pode botar Fabri, ele pode botar Osvaldo, já que Lucas Braga foi bastante criticado no jogo passado. Eu acredito que ele ainda vai manter o Lucas Braga, justamente pelo curto período de tempo de preparação. Diga aí o que é que vocês estão achando aí desse time aí, se dá para encarar o Botafogo hoje, viu? Escreve aí embaixo nos comentários. E na frente, Renato Kaiser. Eu acho que ele não vai colocar o Renzo ainda. Acho que ele vai manter o Renato Kaiser. Renato Kaiser está muito mais bem preparado do que o Renzo nesse momento. O Renzo chegou, a última partida dele tinha sido em maio, então já tem muito tempo que o Renzo não estava jogando. Deve dar uma segurada ainda um pouquinho no Renzo, deixar como opção para o segundo tempo, até porque entrou bem, né? O Renzo entrou bem, teve até 2 chances naquela que Lucas Braga ficou olhando, procurando a bola, e ele ali dividiu, quase marca o gol, e um chute de fora da área, um lançamento de Lucas Arcanjo, o zagueiro errou no corte, deixou para ele, ele andou um pouquinho, se adiantou um pouquinho e chutou. O goleiro Rocher fez uma boa defesa. Então entrou bem o Renzo. Então, torcedor, é isso aí, tá? Dá para você ver lá em cima, no desenho ali da plataforma de jogo, um 4-2-3-1. Dá para ver lá em cima, ó. Os 4 ali de trás, os 2 no meio campo, os 3 ali mais adiantados e o centroavante.
Lucas Arcanjo, Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maicon Jesus, William Oliveira, Ricardo Hiller, Ronald Mateuzinho e Lucas Braga e o jogador Renato Kaiser. Acho que ele vai manter sim o Ronald jogando pelaquele lado, porque como eu disse, o ataque do Botafogo ele é muito rápido pelaquele lado e dá muito trabalho. Mas vamos aguardar, 1 hora antes do jogo sai aí a escalação oficial. Aí a plataforma de jogo inicial, tá, gente? O Vitória sem a bola, como dá para perceber aí, levando em consideração o jogo passado do Carille, é um 4-4-2. É um 4-4-2 bem clássico. Só que tem uma diferença em relação ao Vitória que vinha jogando. E eu vou falar isso aí, tá? Esse aí seria o 4-4-2. Mateuzinho e Renato Kaiser lá adiantados, como a primeira linha de marcação em relação à defesa do adversário. Seria Renato Kaiser e Mateuzinho. 4 ali no meio-campo, Lucas Braga ajudando na recomposição pelo lado esquerdo de defesa do Vitória, Ronald voltando um pouquinho para o lado direito de defesa do Vitória e Farina fazia ali aquele quarteto ali no meio-campo, junto com o Ricardo Hiller e o William Oliveira. Qual a diferença que você disse, Rê? A diferença, gente, que eu percebi no jogo passado, e tem que se destacar isso, tá? O Vitória não sofreu tanto no jogo passado ali por dentro, porque eu percebi uma coisa diferente. O Vitória não recua até o goleiro. O Vitória ficava ali com os jogadores da defesa praticamente colado com o Lucas Arcanjo. Hoje, pelo que eu percebi no jogo passado, a defesa se adiantou um pouquinho, marcando inclusive fora da área. Tá aí, ó. Isso aí foi observado no jogo passado. Pode ser que hoje tenha uma necessidade de baixar demais as linhas, só que eu entendo que se você baixar demais a linha de defesa, aqueles 4 homens ali de trás, Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maicon Jesus, você vai chamar o adversário e vai deixar um buraco no meio, o time vai ficar descompactado. Nesse caso, eu vi um time bem compactado, num 4-4-2, muito bem desenhado. O Vitória recuperando a bola, outro ponto também a destacar, é o Vitória saindo na caça. Passou do meio-campo, os volantes vai na caça. Isso a gente não tinha visto antes. O que a gente via era o Vitória marcando por zona, fechando espaço, tentando fechar linha de passe. Não. Nesse jogo do Inter, eu vi o Vitória sair na caça. Passou do meio-campo, o volante Baralhas, o outro William Oliveira saíam na caça. Isso tem que se destacar. Gostei bastante dessa forma de jogar. Mas, claro, é o início de um trabalho do Carille. Temos que ainda ver muito, saber como é que vai ter esse equilíbrio, defesa, ataque. O Vitória é um time que leva poucos gols. Não tem que se preocupar muito hoje com a defesa, não, tá, Carille? Tem que se preocupar mais com o ataque. O Vitória marca poucos gols. Já tem 6 jogos e o Vitória não balança as redes. É preocupante. Tem que dar mais rapidez. Eu gostei da sua coletiva, onde você citou aí a parte da aproximação. Tem que aproximar mais os jogadores. E é isso aí. Vamos ver aí no jogo de hoje o que é que pode se desenhar. Então tá aí, gente, aí o Vitória sem a bola, levando em consideração o jogo do Internacional, tá? Hoje pode se marcar diferente, hoje pode, quem sabe, sem a bola, marcar no 5-4-1 ou no 4-5-1, né? Pode, ou no 4-3-3. Eu vi ontem o América de Cali jogando diante do nosso rival, do Bahia, marcando no 4-3-3. Rapaz, eu fiquei até abismado, né? Eles até tentaram marcar, mas conseguiram até, empataram, né, em 0-0, já levaram um bom resultado lá para o jogo da Sul-Americana. Então, vamos ver hoje à noite e amanhã a gente comenta durante a nossa live sobre esse Vitória sem a bola do jogo de hoje, se tem a ver com o mesmo Vitória sem a bola do jogo do Internacional. O provável Botafogo, tá, gente? Tá aí na tela também o provável Botafogo. Time fortíssimo, né? Dispensa comentários. Goleiro John, o Vitinho pelo lado direito, o zagueiro Caio, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Marlon Freitas joga muita bola, gosto muito do perfil do Marlon Freitas. O Gregory, que vai fazer o último jogo dele hoje
Com a camisa do Botafogo, ô Gregory. Não podia fazer o último jogo no jogo passado, rapaz. Você já tá vendido, rapaz. O que é que você vai fazer em campo, irmão? Tô brincando, tá? Hoje é o último jogo aí do volante Gregory. Foi vendido por 46 milhões. John Textor sabe fazer dinheiro, viu, velho? É, rapaz, contratou o cara por 13 milhões, tá vendendo por 46. O homem sabe fazer dinheiro. Ah, mas e a reposição, rei? A reposição, amigo, é nada mais, nada menos do que Alan, que jogou no Napoli, e também o jogador Correa. Essas são as reposições do Botafogo para a saída de um. Mas é isso aí. Quem tem dinheiro se estabelece, né? E quem não tem, amigo, é fazer o que a gente faz, reformulação todo ano. Os dois volantes, Marlon Freitas e Gregory, lá na frente, o Arthur jogando pelo lado direito, o Savarino por dentro, sendo aquele cara camisa 10, e o Montoro, é um garoto, tá? Esse Montoro aí, ele é um garoto, e no jogo passado já deu 2 assistências para gols. Cara, interessantíssimo aí esse Montoro, que veio lá do futebol da Argentina. E na frente, nada mais, nada menos do que Arthur Cabral. Um jogo, um gol. É, amigo. Um jogo, um gol. Arthur Cabral joga muita bola, viu? Tava jogando lá no Benfica de Portugal e o Botafogo foi lá e tirou esse jogador. Então, o provável Botafogo é o John, Vitinho, Caio, Alexander Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Arthur Savarino e Montoro e na frente Cabral. Dá para você, Arthur Cabral, dá para ver que é a mesma plataforma de jogo do Vitória. Claro que dentro de campo as funções se alteram, né? Muda-se a plataforma constantemente, vai para um 4-3-3, vai para um 4-2-4, aí depende de como ataca, se ataca em bloco, se vai mais retraído, se vai apenas na velocidade, explorando apenas o Montoro ou o Arthur, aí é só na hora que a bola rolar, que a gente tem a desenhar essas movimentações que acontecem em campo, tanto do Botafogo como da equipe do Vitória. Beleza? Quero saber de vocês aí. Vitória dá para encarar esse Botafogo aí? Escreve aí, ó. Nos comentários aí se dá pro Vitória encarar esse Botafogo aí. Pessoal, 2 notícias, tá? O STJD, ele vai julgar amanhã 2 jogadores do Vitória. E 2 jogadores do Vitória que podem desfalcar a equipe, quem sabe, no mínimo, no jogo de domingo, que é contra o Bragantino, a não ser que eles sejam absolvidos. Eu entendo, pelos 2 lances, que eles pegariam aí 2 partidas mais ou menos, né? O de Mateuzinho mesmo, diante do Vasco, ele deixou o cotovelo, né? Vamos ver o que é que o STJD vai entender. Vamos ver também o que é que a Pamela Saleão, Pamela, eu acho que é Pamela, né? A filha da Patrícia Saleão, é ela que está defendendo o Vitória. Vamos ver o que é que ela vai conseguir aí nesse julgamento. O julgamento é amanhã, 11 da manhã, e na live das 14 horas já teremos o resultado, se Mateuzinho e o PP, eles ficarão de fora do jogo de domingo diante da equipe do Bragantino. O PP foi expulso no Bavi, onde ele se enroscou ali com um jogador do Bahia, acho que foi Acevedo, e aí terminou dando um soco no joelho do jogador do Bahia e acabou sendo expulso. E o Mateuzinho, né, foi subir, deixou o bracinho, irmão, o cotovelo. Já falamos muito sobre isso aqui naquela ocasião, no jogo diante do Vasco. Vitória conseguiu ganhar de virada, 2 gols do Renato Kaiser. E aí, naquela ocasião, o Mateuzinho acabou expulso e o julgamento vai acontecer amanhã, 11 da manhã, onde a gente vai saber se eles vão ser desfalques ou não para o jogo de domingo diante do Bragantino. Falar em domingo, gente, todo mundo sabe, né? Quando tem jogos no Barradão, eu faço sorteio de ingresso aqui no canal, sempre na véspera do jogo. No caso, o jogo é domingo, sexta-feira teria sorteio. Não vai ter mais sexta, não, rei? Não, velho. Eu tenho um compromisso, eu tenho que levar minha esposa. Ela vai fazer uma cirurgia e eu tenho que levar ela no médico, porque a cirurgia é na semana que vem. Inclusive, semana que vem, eu vou ter que até me mudar para casa da minha mãe, que minha mãe vai estar cuidando dela lá. E aí vai mudar o cenário um pouquinho. É compreensível, né? E aí eu vou ter que levar ela no médico. Então a live da gente
vai ser no sábado. Beleza? Então, sábado vai ter sim sorteio de ingresso setor cadeira para o jogo Vitória e Bragantino. Beleza? Deixem aí nos comentários o que é que você achou aí do nosso conteúdo. Se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Estamos com uma meta, bateu 15 mil inscritos. Eu vou sortear aqui 2 camisas oficiais do Vitória. E eu não posso esquecer de falar também, né, sobre a situação do Felipe Cardoso. Rolou muita dúvida, porque o jogador não ia sendo aproveitado pelo Vitória. Vitória só utilizou o Felipe Cardoso em 25 minutos de jogo, que foi justamente num jogo que quase não valia nada, a última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. E olha que o menino deixou boa impressão. E depois disso não apareceu mais, e o contrato dele com a equipe do Vitória se encerrava no dia 15 de julho. E aí apareceu no bid rescisão. E logo depois, contrato definitivo com o Atlético de Alagoinhas. Aí eu não entendi nada. Eu falei, retornou então, né? Retornou, porque quando aparece contrato de rescisão com o Vitória no bid e minutos depois, contrato definitivo com o Atlético de Alagoinhas, para mim não ia dar certo a volta dele. Mas o Vitória ontem, de forma oficial, divulgou sim a compra dos direitos econômicos do Vitória pelo jogador Felipe Cardoso. Inclusive deu para ver aí nos relacionados, né? Ele tá lá relacionado lá, ó. Olha lá no ataque, ó. Felipe Cardoso tá relacionado. Viajou com a delegação rubro-negra. Então, Felipe Cardoso tem contrato agora com Vitória até dezembro de 2026. Beleza? Deixa aí embaixo nos comentários. Vitória encara esse Botafogo aí tete a tete. Gostou da renovação do Felipe Cardoso? Rubem Rodrigues pode ser a novidade hoje no jogo. Não começando, acho que não começando. Acho que ele deve começar no banco de reservas. Valeu, gente! Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Compartilha com a sua galera. Rei, vai ter live hoje? Não vai não, irmãos. Hoje não, porque eu também tenho um compromisso. E outra, segurar a voz, né? À noite eu faço o jogo, Vitória e Botafogo, pela Rádio Excelsior de Comunicação. Valeu, gente, aquele abraço, tamo junto e fui.